Olá, queridos amigos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Chico Xavier de Passo Fundo. É uma honra, um prazer imenso estar aqui com vocês de novo e vamos realizar uma prece antes de iniciarmos o tema de hoje, elevando os nossos pensamentos a Deus e ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, falando um pouquinho mais sobre um tema importante e que com a luz da doutrina espírita podemos esclarecer e dirimir algumas dúvidas, aprendermos um pouquinho mais sobre os conhecimentos e os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Que Deus nos ampare, nos proteja e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos conhecer um pouquinho do tema de hoje, que são as reflexões sobre a parábola do samaritano. Vamos assistir. As reflexões sobre a parábola do samaritano são o fruto de uma análise e de estudo também, uma exposição que o Haroldo Dutra Dias fez a respeito disso, desse tema. E a parábola do samaritano para nós é um exemplo que vai servir sempre, todos os dias, até que alcancemos a angelitude, e ao invés de deixar essa parábola de lado, aí nós vamos utilizá-la de outra forma, né? Ou seja, nos trabalhos que certamente seremos convocados para os nossos irmãos da retaguarda, né? Mas por enquanto nós estamos na retaguarda hoje. Vamos trabalhar um pouquinho o tema para que nós possamos nos melhorar também. Bom, sem maiores delongas, a parábola eu dividi, tudo inteligência artificial aqui, consegui fazer um trabalho maravilhoso. Dividimos em 12 trechos aqui, em 12 lâminas, né, 12 slides, para que a gente possa compreender, apenas contextualizar aqui a parábola, né? Então nós temos que um doutor da lei levantou-se. Eu não vou entrar no mérito pontual do contexto naquele momento, porque senão o tempo urge, né? Não teríamos tempo de falar sobre todos os detalhes. Mas um doutor da lei levantou-se e perguntou a Jesus: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Lembremos-nos que esse doutor da lei era um judeu que fez essa pergunta a Jesus. Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a interpreta? E aí ele respondeu, o doutor da lei respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento. E ame, aqui está um ponto importante, ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas o doutor da lei, como alguns outros naquela época, né, tentavam sempre testar Jesus, né? Porém, como eles não conheciam, né, não tinham noção do que era, de quem era aquele espírito que estava diante deles, fizeram vários questionamentos para Jesus, não só esse, mas não perceberam a grandiosidade, o ser descomunal em termos de elevação que estava diante deles. E aí, querendo justificar-se, o doutor da lei perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Por que ele fez essa pergunta? Tem um sentido aí. Porque ele estava preocupado. Ele era um judeu. E eles tinham inimigos. Não só os romanos que estavam lá, que invadiram, né, a região, dominavam a região, mas também tinha outros personagens, né, que eles também não se davam bem. Hoje, infelizmente, ainda vivemos muitos desses problemas. E por isso que a parábola é muito atual. Ela será sempre atual até que alcançamos aí a angelitude. Ela vai ser sempre atual. E depois, quando alcançarmos a angelitude, dali para frente, ela continuará sendo atual. Porque aí nós estaremos já trabalhando, através disso, desse ensinamento, outras circunstâncias, né? Jesus respondeu: certo homem. Então ele perguntou: quem é o meu próximo? E aí, quando Jesus captou essa pergunta, né, do doutor da lei, então ele formulou todo um arcabouço. Jesus formulou todo um arcabouço para poder trabalhar não só aquela pergunta. Jesus aproveitou tudo que Jesus fez, ele aproveitou
para o planeta, para a humanidade. Ele não se utilizou de exemplos pontuais. Cada detalhe da vida de Jesus que ele exemplificou, que ele testemunhou, que ele exercitou, tudo é ensinamento universal. Não tem meio termo. Ele é ensinamento universal. Não é dirigido pontualmente para uma ou outra pessoa. É sempre um ensinamento universal. E aí é por isso que Jesus, diante dessa pergunta, diante da pessoa que fez a pergunta, é que ele logo, imediatamente, a gente vê a inteligência artificial respondendo rápido, e Jesus tem a inteligência universal. É muito maior do que a gente possa imaginar. Se a gente se assusta hoje com a inteligência artificial, ele é muito maior do que a gente possa imaginar em termos de inteligência. E aí ele formulou a parábola ali mesmo e já deu a seguinte resposta para o judeu, né? Certo homem descia de Jerusalém. Olha essa palavra ali, ó, descia. É muito importante o detalhe em cada palavra aqui. Quando ele diz certo homem, ele não aponta quem é. As características desse homem, ou pelo menos a identidade, a origem desse homem. Certo homem. Quem é? Ninguém sabe. Descia. De onde? De Jerusalém. Então, isso é de suma importância. Por isso que o tema é reflexões sobre a parábola do samaritano, né? Então ele descia de Jerusalém para Jericó. Já vamos também entender o porquê isso. E caiu nas mãos de assaltantes, que o roubaram e o espancaram e deixaram quase morto. Só aqui já a gente teria uma infinidade de coisas para falar. Vamos traçar só uns pequenos detalhes, né? Daqui nos próximos slides. Por acaso, um sacerdote vinha descendo por aquele caminho, fazia o mesmo trajeto. Isso é de suma importância, já vamos entender isso aí. Mas quando viu, passou por outro lado. Por que ele passou por outro lado? Por que ele passou pelo outro lado? Assim, ó, esmo, sem motivo algum? Por quê? Do mesmo modo, um levita, Jesus falou um sacerdote e um levita. Por que ele escolheu essas duas pessoas? Por quê? Né? E quando chegou ao lugar e o viu o homem caído lá, semi-morto, passou pelo outro lado. Levita também, o sacerdote e o levita. Mas um samaritano, e por que também um samaritano, né? Um samaritano que estava viajando, chegou perto dele. E aí Jesus não se preocupou em dizer de onde ele vinha, para onde ele ia, não preocupou-se com isso. Mas para o levita e para o sacerdote ele deu o detalhe. Eles vinham de Jerusalém para Jericó. E quando chegou perto dele, e quando o viu, teve compaixão. Aproximou-se dele, enfaixou-lhe as feridas, colocando óleo e vinho. Opa! Já sabemos, né, já ouvimos falar o porquê que ele usou óleo e vinho. Vamos falar um pouquinho também rapidinho aqui. E cobriu com panos, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Cuidou dele. Não só levou, cuidou lá no local dos fatos, no local do ilícito que aconteceu lá, ele foi espancado, e no dia ele cuidou lá e depois cuidou dele também quando chegou na hospedaria. Tanto é que vocês estão vendo ele aqui, ó, já recebido, acolhido, devidamente alojado ali, ó. No dia seguinte, tirou 2 moedas de prata e deu ao hospedeiro, dizendo, cuide dele, e se gastar mais, eu lhe pagarei quando voltar. Aí, o judeu, o doutor da lei, né, recebeu a seguinte pergunta de Jesus. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu? O próximo do homem ferido. Então ele falou, tecnicamente, a gente poderia dizer para o próprio doutor da lei, para você, qual dos 3 seria o próximo? O teu próximo? Qual foi o próximo que caiu do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O doutor lhe respondeu, aquele que teve compaixão dele.
Então, Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Vocês viram alguma coisa, algum momento de Jesus condenando alguém, julgando alguém? Ele não julgou ninguém. Olha que coisa impressionante. Ele apenas deu uma tremenda de uma lição aterradora para o doutor da lei, mas sem ofendê-lo, sem humilhá-lo. E olha só. Agora, vamos entender algumas coisas aqui que a gente, né, eu até vi o Haroldo comentando e eu puxei mais informações também, além das que ele também colocou, ou diferente um pouquinho, né? Em primeiro lugar, quando Jesus falou, né, que citou ali, né, tem aqui, ó, quais os objetivos de Jesus ao formular a parábola, né? Então nós vamos entender alguns dos motivos pelos quais Jesus escolheu cuidadosamente os personagens e todo o contexto da parábola. Claro, não vamos esgotar o tema aqui. Antigamente, naquela época, o reino de Israel, aliás, a região era dividida em reino de Israel, né, e reino de Judá, naquela época. Dividiram-se as tribos, né, eram 12 tribos que foram divididas, mas isso já tinha acontecido aqui. E aí, por volta de 722 a.C., o reino de Israel, que é aqui, ó, a parte de cima onde estava lá a capital Samaria, o reino de Israel, o norte, foi conquistado pelos assírios e parte da população foi deportada e os povos estrangeiros foram trazidos para a região. Significa o quê? Que era uma mistura. Não era mais o povo nativo ali, era uma mistura. Ou talvez o povo, não digo nem nativo, mas o povo que ocupava anterior a essa invasão. Já o reino de Judá, que é ao sul, sobreviveu até 586 a.C., quando foi conquistado pela Babilônia. Isso depois, outras situações aconteceram, chegaram depois chegou o Império Romano lá e assim por diante. Ao longo do tempo, Jesus e os samaritanos seguiram caminhos religiosos e culturais diferentes. Então, aquele doutor da lei era judeu. Já Jesus falou que foi um samaritano, Deus citou como exemplo um samaritano que teria feito alguma coisa importante, né, para descrever a parábola ali, para montar a parábola. E aí veja que os judeus são descendentes das tribos do reino de Judá, ao sul, a parte de baixo do mapa ali. Tinham Jerusalém, olha, preste atenção nesse detalhe, tinham Jerusalém e o templo de Jerusalém como centro religioso. Esse templo era de suma importância para eles, porque eles vinham de tradições e vinham também, nós vamos ver aqui como é que era estruturada a fé deles, a questão religiosa deles, né? Era toda estruturada de uma forma que esse templo de Jerusalém era o habitáculo de Deus para eles. Era de suma importância. E aí tinha também os samaritanos, descendentes das tribos de Israel, localizados ao norte. Tinham Samaria como capital e consideravam o Monte Gerizim, ou Gerizim, né, como local escolhido por Deus para culto. Então, lugares diferentes. Então, está aí a divisão de novo. Reino de Israel, Samaria capital. Reino de Judá, Jerusalém capital. Havia uma divisão. E essa divisão era bem complicada, né? Ainda hoje, aquela região ainda está em guerra, né? Ainda hoje está em guerra. Então, veja que a situação não é de hoje que vem dando problema. Pois é. Aí nós temos aqui judeus, aliás, e samaritanos na época de Jesus. As principais diferenças entre eles. Havia diferenças. E aí nós temos aqui, ó, que o local sagrado de adoração era diferente. O templo de Jerusalém ao sul, para o reino de Judá, e o reino de Israel, né, ao norte, era o Monte Gerizim. Depois, escrituras sagradas. Os judeus aceitavam a Torá, que eram os 5 livros de Moisés, e também os profetas. E os escritos, né, formando o que chamamos hoje de Antigo Testamento. Eles adotavam isso, era assim estruturada a religião deles. Já os samaritanos aceitavam apenas os 5 livros de Moisés. Apenas os 5 livros, o Pentateuco. E rejeitavam os profetas e os demais escritos. Olha só, eles rejeitavam os profetas. E Jesus veio como um profeta, né?
Liderança religiosa. Para os judeus, sacerdotes e levitas estavam ligados ao templo de Jerusalém. Olha, Jesus escolheu um sacerdote, um levita na parábola. Então eles eram grandes autoridades. E a autoridade máxima aqui, ó, do religiosa, a autoridade máxima deles era o sumo sacerdote. Mas sacerdote e levita eram personagens principais ali nesse contexto. Já os sacerdotes ligados ao culto do Monte Gerizim, cada família sacerdotal preparava suas próprias tradições, isso era a situação dos samaritanos. Eram menos, digamos assim, menos rebuscados, né? Menos tecnicistas do que os judeus. Os judeus tinham uma apuração maior, digamos assim, né, em termos religiosos. E festas e celebrações eram diferentes. A origem e identidade também, né? Apesar de ser a divisão das tribos, mas descendentes das tribos de Judá, os judeus. E os outros, né, descendentes das tribos do norte. Então eram tribos, apesar de haver uma divisão, mas acabaram se tornando povos diferentes uns dos outros. Em relação entre os povos, consideravam os samaritanos, os judeus consideravam os samaritanos impuros e meio estrangeiros, por causa daquela mistura lá atrás. Não gostavam, mas não queriam muito contato. Tanto é que eles evitavam passar por Samaria, os judeus. E consideravam os samaritanos consideravam os judeus corruptos na fé e afastados da verdadeira adoração. Então, não tinha muita, né, paciência um com o outro ali. E aí tem impactos, né, na época de Jesus, não participavam dos cultos uns dos outros, tinham visões diferentes sobre a revelação de Deus, sobre a história de Israel, não reconheciam a autoridade religiosa um do outro, as principais festas eram celebradas em dias diferentes, disputavam entre si quem eram os verdadeiros descendentes de Israel, e havia forte hostilidade. Judeus evitavam passar por Samaria e não mantinham relacionamento social com os samaritanos. Em resumo, ambos acreditavam no Deus de Israel, na Torá de Moisés, mas divergiam sobre o lugar de culto, as escritas, as tradições religiosas. Essas diferenças explicam muitos conflitos históricos e a desconfiança mútua na época de Jesus. Só que Jesus era totalmente diferente de todos eles. Ele atravessava Samaria, então ele passava, né, tranquilamente por Samaria, apesar de ser um judeu. Falou com uma mulher samaritana e contou a parábola do bom samaritano, quebrando barreiras de preconceito. Vamos lá. As três principais festas judaicas, agora vamos tentar observar ali como era o ponto de vista do doutor da lei quando ele indagou, quando ele conversou com Jesus a respeito, antes de Jesus formular a parábola. Ele tinha um ponto de vista, né? Ele fez aquela pergunta porque ele se preocupava, ele queria, certamente, estar de acordo com a lei, mas tinha um problema com algumas pessoas. Eles tinham problemas, né, entre eles e os samaritanos. Não só os samaritanos, mas mais gente, né? E aí, olha só, nas três principais festas que eles faziam, essas festas aconteciam, no caso das judaicas, né? Eram celebradas lá no templo de Jerusalém. Era o templo máximo deles, né? A Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Essas eram as três principais festas. Tinham mais, sem dúvida alguma, mas as principais eram essas. E sacerdotes e levitas exerciam funções nesse templo. Em cada festa dela, eles exerciam funções importantíssimas. Eles eram as autoridades do templo. Eles trabalhavam nesse templo. Aí, para poder fazer o trabalho, realizar o trabalho lá no templo, eles tinham que realizar preparativos e cuidados, sacerdotes e levitas, que eram, olha, antes das funções das festas judaicas na época de Jesus, olha só, tinham preparativos, ó. Antes de servir no templo, durante as festas, sacerdotes e levitas preparavam
se preparavam com santidade, obediência e excelência para que o culto fosse aceitável a Deus e o povo fosse edificado. Era o costume deles, era a tradição deles. Assim como nós vemos hoje no Brasil, vários tipos de religiões, cada um tem o seu estilo. E a gente tem que respeitar. Nós estamos aqui, a doutrina espírita nos ensina a respeitar a todos. E ali, olha só, tinham preparativos espirituais. Isso não era coisa assim da noite para o dia. Levava tempo. Para esses preparativos, olha, oração e consagração, estudo da lei. Nós estudamos, né, o Espiritismo, olha quanto tempo a gente está aí se debruçando, né? Exame de consciência, paz com o próximo. Além disso, dessas questões morais ali, né? Olha só, oração, consagração, estudo, tal, isso é só intelectual, parte intelectual, mas tinha também um preparativo físico e cerimonial. Eles tinham que tomar um banho ritual completo. Lavagem das mãos e dos pés. Tinham que preparar as vestes sacerdotais. Lá no templo, inspeção dos sacrifícios e preparação do altar e utensílios. Olha só, eles verificavam se os animais estavam sem defeito e garantiam um sacrifício aceitável a Deus. Lá era assim, a tradição deles era essa, sacrifício de animais. E eram eles que faziam isso. O que mais? Outros cuidados essenciais. A santidade em tudo. Pontualidade. Foco e reverência. Serviço com alegria e humildade. Obediência à lei. Não significa que eles tinham... Não era à toa que eles eram sacerdotes e eram levitas. E a gente não pode nunca menosprezá-los por isso, porque eles também estavam achando que, na cabeça deles, estavam fazendo certo. E quem somos nós para dizer que eles estão achando errado? Eles estão fazendo errado, estavam fazendo errado. Eles procuravam fazer, né, ter todos esses cuidados, se preparavam para atividades que eles entendiam ser atividades consagradas que poderiam melhorar a condição deles no mundo espiritual. Por que não? Mesmo sem uma noção pontual como nós temos, mais acurada como nós temos no Espiritismo, mas eles faziam, era o que eles tinham à disposição naquela época. E se nós, qualquer um de nós, tivéssemos nascido filho de algum daqueles lá, nós também entraríamos naquele mesmo sentido, ou seja, na mesma turma ali, né? Estaríamos certamente fazendo, provavelmente a mesma coisa. E ali tinha também a preparação do ambiente da equipe. Tinha a limpeza do templo, a organização dos levitas, a preparação dos cantos e da música. Os levitas eram responsáveis pelos cantos e músicas. Atestado de pureza para o serviço, reunião e orientação. Então, gente, isso tudo levava tempo, dias, semanas, para esse tipo de preparação. Além de trabalhar no templo, eles recebiam uma recompensa pelo trabalho que realizavam. Porque tinha todo um preparo, né? E assim, esse preparo, não era possível trabalhar em alguma coisa e manter esse preparo. Não era assim que funcionava. Assim, ó, eu vou só se sobrar um tempo é que eu vou me preparar para... Não é assim. Eles trabalhavam no templo de Jerusalém. Isso demandava tempo, demandava muita mão de obra deles, pessoal, de cada um deles, e aí eles recebiam uma recompensa por isso, porque, olha só, o que eles recebiam? Porções das ofertas, pães da proposição, porção de bebidas, das bebidas, uso das coisas santas e sustento para as suas famílias. Olha que questão... Bem delicada aqui, o sustento das famílias. Até o Haroldo, que já é um estudioso maior, né, desses hábitos e costumes deles de época, o Haroldo estuda isso com profundidade, ele até comentou, a família ficava lá esperando eles levarem, né, esse sustento para casa.
Tudo aquilo que eles recebiam, eles levavam para poder dar conta da família também. E olha aqui, ó. Essas porções garantiam o sustento dos sacerdotes e de seus familiares, não só os sacerdotes, como os levitas também, pois não recebiam terra na herança como as outras tribos. E ali tem uma menção a Deuteronômio 18, 1, 2. Fala, né, dá uma pinceladinha a respeito disso aqui também. Então, no geral, tinha um grande preparo, eles recebiam para isso, essas festas eram repletas de pessoas, inclusive até hoje a gente vê, né, quando é a Páscoa deles, quando é os momentos de adorações, é uma multidão que vai para o templo de Jerusalém, para os templos, né, sagrados deles. E o objetivo disso tudo que eles tinham, né, em realizando isso tudo, era honrar a Deus, interceder pelo povo, ensinar a lei e conduzir o povo à adoração verdadeira durante as festas. Voltando para a parábola, nós temos duas observações importantes aqui. No capítulo Lucas 10, né, no versículo 31, diz o seguinte: mas um sacerdote, descendo por aquele caminho, viu e passou adiante. Descendo por aquele caminho. Que caminho é esse? Já vamos chegar de novo lá na parábola. Um detalhe pontual da parábola. Semelhante, um levita, ao chegar àquele lugar e vê-lo, passou adiante pelo outro lado. Então veja, por que será que eles se afastaram? Duas coisas importantes. Por que eles se afastaram do semi-morto? Porque se eles tocassem naquele semi-morto ali, eles poderiam se tornar impuros. Eles já, não é que poderiam, eles se tornariam impuros. Para eles, na crença deles, eles se tornariam impuros. Tocar em sangue, uma pessoa ensanguentada, morta, ali para eles era sinal de impureza. Aí todo aquele trabalho, se a gente for analisar tudo aquele preparativo, foi pro ralo. Foi pro ralo. E a gente não sabe aqui se isso valia para antes de realizar o trabalho no templo, ou se também tinha uma validade, né, alguma relevância para depois do trabalho no templo. Fato é que o sacerdote descendo por aquele caminho, tanto o sacerdote quanto o levita, que caminho é esse? É por isso que Jesus falou assim, ó: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Então era esse caminho que o sacerdote e o levita faziam. Estavam saindo de Jerusalém, descendo para Jericó. O que significa isso? Lá está Jerusalém. Essa cidade está a 760 metros de altitude do mar, do nível do mar. Já Jericó está a 250 metros a nível do mar. Então Jericó está mais na parte baixa. É por isso que Jesus falou que eles desciam esse caminho aqui, ó. Eles faziam esse caminho. Era um caminho, se não me falha a memória, o Haroldo comentou 100 e poucos quilômetros, mas pelo que consta aqui, mais ou menos 40, 50 quilômetros aproximadamente, de lá até aqui. E nesse caminho, Jesus falou que um homem foi pego lá e abatido por criminosos, né? Não abatido, mas foi quase abatido, digamos assim. Então, pela dedução lógica da parábola, se eles estivessem participando, o sacerdote e o levita estivessem participando de alguma festa, eles já estavam voltando. Já estavam retornando. Então, eles não estariam indo para esse lugar ainda, né? Não estariam com aquele grau máximo de preocupação em não tocar em uma pessoa semi-morta. Mas aí que está a grande lição. E eles estavam, e a parábola foi narrada por nada mais, nada menos que Jesus. Há um diferencial muito grande aí. Vamos entender o porquê dessa nossa exposição, né? Na parábola do bom samaritano, destaca-se ainda que o samaritano estava portando vinho e azeite.
Estava carregando com ele lá no animal dele. Ele tirou esses 2 itens, né? O vinho, ele usou o vinho para passar nas feridas, porque o vinho, naquela época, era usado como um antisséptico, né? Limpa e desinfeta as feridas. Simboliza ainda a purificação, o sacrifício, a alegria da salvação. Já o azeite alivia a dor e hidrata as feridas. Favorece a cicatrização e a recuperação. E simboliza, né, a misericórdia, a cura, o consolo e a ação vivenciada por Jesus. Esse vivenciado por Jesus foi o que eu acrescentei aqui, mas é bem isso que Jesus fazia, né? Tinha misericórdia, curou muitas pessoas, consolou e assim por diante. O ensinamento da parábola a gente vai trazer depois. Está ali um trechinho aqui, né? Sobre o ensinamento da parábola. Mas a lição central da parábola é a compaixão que age, cuidado que restaura e amor que salva. Então, ele, além de ter feito isso, de ter o samaritano, além de ter... E o samaritano, Jesus colocou ele como exemplo, porque assim, ele era o rejeitado. E foi ele que parou, porque ele poderia estar, esse material, esses itens que ele estava aqui, esses produtos que ele estava aqui, não eram coisas assim que, como hoje, né? Pega um garrafão de vinho ali no mercado e tal, não é bem assim. Esse vinho já não tinha uma fábrica de vinho lá, como nós temos hoje, né? Vinícolas espalhadas aí pelo Brasil, pelo mundo afora. Não era a mesma coisa como hoje. Lá naquela época era diferente. Era um produto mais nobre, mais raro. O azeite é a mesma coisa. E ele usou o que tinha de melhor, hein? Para poder atender a pessoa. Ele largou tudo e foi atender essa pessoa. Não se sabe se ele tinha um compromisso, alguma coisa, e ele estava passando num caminho, numa rota, que era uma rota de comerciantes, né? Várias pessoas passavam ali, e esse homem que foi assaltado, por que foi assaltado? Porque certamente ele poderia ter alguma coisa, e esse assalto acontecia porque eram coisas meio difíceis de se encontrar, e aí os atraía atenção, como hoje, se andar com um Rolex aí, né? Em algumas cidades por aí no Brasil, é perigoso, né? Porque vão querer tomar. Além disso, Jesus pegou e falou, ó, vou botar um temperinho a mais nisso. E partindo no outro dia, esse homem, né, o samaritano, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse, cuida dele e tudo mais que gastar eu te pagarei quando voltar. Poxa, ele não fez a caridade assim pela metade, né? Se ele só tivesse atendido o indivíduo lá e deixado lá, mas pelo menos deu uma restauração, um ânimo, já teria feito muita coisa. Não, ele pegou, ele atendeu o homem lá, no local onde foi, dos fatos, no local do ilícito, né, que ele foi agredido. Ele colocou e transportou essa pessoa para quem? Para um hospedeiro que, por sua vez, olha lá, quando o hospedeiro estava recebendo dinheiro, ele aceitou também a pessoa. O hospedeiro aceitou e já estava sendo atendido. A atitude do hospedeiro aqui também é de grande relevância, porque ele não retrucou. Ele, ok, pode botar aqui, não tem problema. Ele não sabia quem era, não se sabe exatamente, né, em que lugar foi que isso aconteceu. Qual foi o lugar dessa hospedaria, né? Mas fato é que, independentemente do lugar, ele aceitou a pessoa sem saber se era um samaritano ou se era um judeu. Se essa hospedaria fosse numa cidade lá próximo de Jerusalém, ele não sabia quem é que ele estava aceitando, se era um samaritano. Então, a atitude do hospedeiro também é uma atitude de grande relevância aqui para nós. Ou seja, fez o bem sem olhar a quem. Praticou a verdadeira caridade também, esse hospedeiro. Apesar de ter recebido por isso, mas ele praticou. Agora, qual é o verdadeiro significado, então, da parábola do bom samaritano para nós? Quem é o próximo? Né? Na visão espírita,
não é apenas quem está perto fisicamente, mas todo ser humano com quem nos relacionamos. Todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai, em diferentes estágios de evolução. Então, judeus, samaritanos, brasileiros, estrangeiros, todos estamos na mesma condição. Quem são os personagens? O homem que caiu entre os salteadores representa todo ser que sofre as consequências do mal, da ignorância e das escolhas equivocadas. Se acertou, se errou, está lá sofrendo. É um fato, está sofrendo. Agora, o sacerdote e o levita, né? E assim, está sofrendo, a gente tem que perguntar o porquê que a pessoa está sofrendo. Nós temos que interrogar a pessoa. Era isso que Jesus fazia quando ele curou leprosos, pessoas cegas. Ele indagou, ele interrogou, ele esbarrou alguém na parede antes de curá-la. Jesus curou as pessoas sem saber, sem se preocupar. Não, ele sabia, óbvio, né? Óbvio. Mas ele não se preocupou em indagar ou questionar, tu merece, tu não merece. Ele simplesmente curou. Ele simplesmente atendeu. Ele atendeu soldado romano, soldados, na verdade, romanos. Ele atendeu doutores da lei. Ele atendeu samaritanos. Tudo quanto foi tipo de gente que se deparou com Jesus, ele atendeu. Acolheu, consolou, agiu em prol dessas pessoas. De todos. O que estás olhando no relógio aí, Ingrid? Eu tenho mais 15 minutos. Obrigado. O sacerdote, né? E o levita representam aqueles que conhecem a lei de Deus, mas não a vivenciam na prática do amor. E quantos de nós subimos aqui, falamos, né? Olha, o exemplo é assim. Mas será que quando descemos aqui e encaramos a rua ali fora, a gente pratica? Quantos doutores da lei aparecem aqui, discursando? Então a parábola vem como, Gilberto, como é que é? Estás fazendo, né? Por isso que eu digo, a palestra não é minha, é da espiritualidade. E eu estou aqui, e falando ela, eu estou aqui observando. Opa! Porque amanhã, se eu sair na rua, né, e qualquer um de vocês me vê ali, agindo de forma equivocada, meu, que palestrante bonito é esse? Não, olha lá, está fazendo coisa errada, né? E o samaritano representa o verdadeiro espírita, que pratica o amor, a caridade e a fraternidade universal. Né? O que mais? Aqui tem um... A ação do bom samaritano. Ele teve compaixão, cuidou das feridas, levou para um lugar seguro a pessoa ferida, né? E deu os recursos para o cuidado continuado. Cuidado continuado. Não foi só ele atendeu ali, tudo certo, né? Ele deu um recurso para o cuidado continuado. E quando Jesus fala isso, né, dessa parábola do samaritano em si, a atitude do samaritano, certamente ele está falando também, exemplificando aquilo que ele testemunhou, porque ele falou uma coisa, mas ele fez. Jesus pratica o cuidado continuado conosco a cada minuto contado no relógio aqui, ó. Todos os minutos e segundos, Jesus está neste exato momento, fornecendo-nos recursos e cuidando de nós continuadamente. Ah, não acredito. Não tem problema. Mas ele vai fazer do mesmo jeito. Quer tu acredite ou não. Ele falou porque ele faz. Né? Ele faz. Ele está fazendo. Ah, não estou vendo. Aí é um outro problema, né? Mas cada um vai chegar o momento de enxergar com precisão esses detalhes. Além disso, na ação do bom samaritano, está lá a máxima, está gravada a máxima que o Allan Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Fora da caridade não há salvação. O amor ao próximo é o caminho que nos aproxima de Deus e nos leva à verdadeira felicidade.
O bem que nós fizermos para o próximo, é aí que reside a verdadeira felicidade. A gente acha que Jesus vive feliz por quê? Ele está ganhando alguma coisa com isso? Ganhando algum dinheiro, alguma coisa? Não precisa. A felicidade do Cristo está no bem que ele faz por nós. Não tem nada material que ele possa receber. Ele não recebe nada material por isso. Mas a satisfação, a felicidade de ver o bem que ele pode fazer, e principalmente quando nós, continuamos o trabalho dele, pelo menos em algumas pequenas frações, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas continuamos, tentamos pelo menos. Nossa, que alegria a gente é igual um filho, a gente ensina, ajuda, orienta e tal, e esse filho pega, engrena e vai. Nossa, eu estou vivendo esse momento, graças a Deus, de ver os meus filhos estudando, trabalhando e se esforçando e evoluindo. Nossa, não tem felicidade maior do que, não repercute nada para mim, nada material. É só o fato de eu sentir, de eu ver a coisa está acontecendo, isso para mim é uma felicidade inimaginável. Imagina, Deus, Bom, aqui nós temos também, o que Jesus nos ensina. Amar não é apenas sentir. É fazer o bem, é a ação. É fazer o bem sempre que possível, sem olhar a quem. A verdadeira caridade independe da crença, raça, posição social ou qualquer diferença. Então, o bem que a gente pode fazer, independentemente da torcida, do partido, etc. Fora da caridade não há salvação. E somos todos responsáveis uns pelos outros, pois formamos uma grande família espiritual. Agora, a parábola do bom samaritano é um convite à transformação moral e espiritual. Mais que acreditar, é preciso viver o evangelho. Sejamos cada dia mais bons samaritanos no mundo, semeando amor, luz e esperança por onde passarmos. Agora, voltemos lá à situação do sacerdote, do levita. Quantas vezes nos deparamos, agora para finalizar, quantas vezes nos deparamos em situações em que a gente não dá muita atenção, não dá muita bola para outra pessoa, que às vezes está precisando? A gente tem um trabalho que realizamos no CVV, no Centro de Valorização da Vida, O CVV está lá. Se você ligar agora com o 188, você vai ser atendido por um voluntário do CVV. Está fazendo o seu trabalho. Lá pode ligar qualquer tipo de pessoa e o CVV atende. E o CVV é baseado na parábola do samaritano. É assim que funciona o CVV. cvv.org.br. Quantas vezes nós nos deparamos, quantas vezes nós somos samaritanos e levitas? Porque não temos muitas ocupações e não damos a devida atenção para o próximo. E por que Jesus fez essa colocação? Por que ele exemplificou colocando o sacerdote e o levita? Veja, eles não estavam indo para Jerusalém, estavam voltando. Eles podiam. Jesus quis dizer para eles assim, esses dois podiam ajudar-se. E mesmo que estivessem indo para lá, é preferível que salve uma vida quase morrendo ali, porque eles não sabem se estava morrendo ou não estava, mas pelo menos, e se estivesse vivo? Como estava? Vai deixar morrer? Vai passar e deixar a pessoa morrer? Felizmente, hoje, na sociedade que vivemos aqui, se a gente vê, qualquer pessoa, qualquer de nós aqui que vê alguém passando, agonizando, sofrendo, não interessa às vezes se a pessoa é bandido, não é? Mas está agonizando ali, todo mundo vai socorrer. Felizmente, hoje a gente faz isso, Mas existem outros socorros que a gente às vezes negligencia. E aí, o que dizer? Por que Jesus colocou isso? Porque ele, o nosso mestre, modelo e guia, Jesus, ele teve que se preparar por séculos, muitos séculos, para poder vir para cá. A superioridade dele para a humanidade terrestre é incalculável. E ele, se fosse ele passando naquele lugar, no momento, se fosse ao invés do levita ou do sacerdote, ele iria parar como o samaritano fez.
Por maior que seja a autoridade de Jesus, por maior que fosse o trabalho que ele fosse fazer, por mais importante que fosse o compromisso que ele estivesse a caminho, ele iria parar e iria ajudar. Foi por isso que ele disse a parábola. Quando o doutor da lei perguntou a ele, mas quem é meu próximo aí? Querendo escolher a pessoa. Ele queria escolher, quer dizer, e se meu próximo for um samaritano, eu preciso amar ele também? E se for um soldado romano, eu preciso amar ele também, senhor? Será que não dá para ter um jeitinho? Não, não tem um jeitinho. É todo mundo, é todos. Porque o Cristo, se estivesse falando para ele, eu pararia no lugar do samaritano, no lugar do levita ou do sacerdote, eu iria parar, como o samaritano fez. O samaritano amou, foi o próximo que amou de verdade. Ele foi o próximo da pessoa que estava ferida. Ele foi esse próximo. Ele era, no momento em que ele pisou na terra, que ele nasceu, começou a sua romagem terrena, um espírito puro, perfeito, antes de tudo e acima de todos nós. Ele era já naquela época um exemplo sublime de amor, humildade, bondade, sabedoria. Modelo e guia da humanidade, caminho, verdade e vida. Veio não para ser servido, mas para servir e elevar todos os irmãos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Né? Como está aqui em João 15, 13. Então, Jesus, em termos de autoridade, em termos de ocupações, ele está sempre milhares de vezes acima daquele povo raso que nós éramos naquela época. Mas mesmo assim, com tantos compromissos, ele veio para trazer exemplos para a humanidade. Ele tinha um compromisso muito grande, mas se ele estivesse passando ali, uma pessoa está morrendo, eu vou acudir. Eu vou acudir. Os outros ali, talvez com medo dos ladrões, poderia ter ladrões ali à espreita, poderiam pegar o levita e o sacerdote. Também poderiam ter fugido por isso, porque estavam voltando. Eles não estavam indo mais para o templo de Jerusalém, já estavam voltando. Talvez se fosse alguma festa, já tinha acabado essa festa. Talvez por medo. Mas Jesus nunca teve medo. Não tem medo. O que mais? Jesus teve, olha só, os preparativos do tempo e adaptação para reencarnar na Terra. Olha só qual o esforço desse homem para ele poder vir para cá. Ele não precisava fazer isso. Nós vemos lá no livro Renúncia que a Alcione não precisava reencarnar para ajudar Pólux, mas ela preferiu reencarnar. E o Cristo não precisava reencarnar para fazer tudo o que ele fez aqui. Ele poderia ter feito de outras formas, mas ele veio em pessoa. E ele veio cumprir o quê? Uma missão na Terra. Não é uma missão para uma meia dúzia, para aquele povo apenas lá, o povo hebreu lá. Não. Ele veio para cumprir uma missão na Terra. E por mais ocupado que estivesse naquele momento para as coisas da terra, ele pararia naquele local. É por isso. Esse é o fundo daqui da parábola, né? É isso. Então que nós possamos, né, atentarmos para esses pequenos detalhes. Por isso que a reflexão da parábola hoje é nesse sentido, ou seja, por maior que sejam as nossas ocupações, por mais alto seja o nosso cargo, a nossa função, etc, etc, não nos esqueçamos que aquele que está ao nosso lado pode ser a pessoa que esteja ali, né, preparada para nós, para em nós, fazendo o bem, nós também nos elevarmos. E assim agradecemos por mais essa oportunidade, né, que nos foi oferecida pelo Centro Espírita Chico Xavier. E vamos realizar novamente a prece para encerrarmos os trabalhos de hoje, agradecendo a Deus pela oportunidade, agradecendo a Deus também pela luz que a doutrina espírita nos representa, sempre nos orientando e elucidando os nossos caminhos, nós possamos levar conosco o ensinamento de hoje e que possamos futuramente trazer novos conhecimentos, novas elucidações para o nosso bem e o dos nossos irmãos. Que Deus nos proteja, nos ampare, hoje e sempre. Que assim seja.